Excepcional sabadão para todos aqueles que assim o acessarem. Sabadão ainda frio na cidade onde resido, Vilhena, Rondônia, primeira cidade do estado onde o Portal da Amazônia, o Clímax, uma mudança nesta era, neste tempo, uma mini era glacial. E falando disso, ontem eu me deparei com algumas mensagens que eu até postei nos stories, que deixou eu lisonjeado. As pessoas falando a respeito dos conteúdos que nós produzíamos. E andamos em novidade, andamos em aprendizagem. Existe uma palavra, é uma palavra após aquela catástrofe que aconteceu no Japão há muito tempo atrás, onde as bombas Hiroshima e Nagasaki causou um caos, uma destruição, e uma filosofia foi criada, Kaizen, melhoras constante. Então precisamos ter isso na nossa mentalidade, que precisamos melhorar em todos os sentidos da vida. Esse ecossistema Terra, essa 3D que vivemos, que foi construída de forma doutrinária para aqueles que fariam a povoação desse ecossistema, e se cria narrativas desde tempos muito antigos, tempos estes que não estão registrados na Bíblia. Modesta parte de Bíblia entendo um pouco. E sou um estudante há 28 anos da Bíblia, já li diversas traduções e sempre estou a falar, não com o intuito de um rebelde querendo atacar a religião, querendo atacar as pessoas que fazem parte da religião. A religião em si eu ataco porque é algo doutrinador, tem os seus benefícios, mas por trás desses benefícios existe uma doutrinação, uma alienação. Vejamos, quando nós éramos criança, foi ensinado que a Terra ela é redonda. Foi ensinado que a Terra é redonda, que existe aí o Sol, a Lua, as estrelas, e foi de uma forma que gerou um certo pragmatismo pela proporção daqueles que estão por trás dessas narrativas. Existem seres desta dimensão, de outros mundos, que a própria Bíblia dá um reflexo deles. Vai ficar assim, de repentemente o sol saiu. Os Anunnaki, eles estão por trás de todo o poder, de todo o domínio desse ecossistema Terra. E depois de anos estudando, vendo o que estes seres fizeram com seus laranjas, para que os seus laranjas, em busca do poder, em busca do possuir, do guerrear, do conquistar de qualquer maneira. Não é bem nem de qualquer maneira, conquistar por conquistar de forma doutrinada. Eles aprenderam que se eles estabelecesse tudo aquilo que ele sabia, iria manipular a genética humana. A primeira civilização que povoou
a terra não está registrado na Bíblia. Eles tiraram. Na Bíblia só fica aquilo que eles querem para manipular. Eu fui pastor há alguns anos, não chegou a 2 décadas. Um camarada mal intencionado pra caramba, e eu com aquele fervor de saindo de uma vida criminosa, de uma vida totalmente distorcida, aquilo que faz bem ao ser humano. E conheci esse camarada e ele era o meu salvador. Vindo de outras formações, de outras denominações, como a Assembleia de Deus, que faz um trabalho aí, mas existe a doutrinação, a alienação. E esse cara me ungiu a pastor, e depois esse cara fez o que fez, vendeu o ministério, vendeu o prédio, foi embora, e aquilo trouxe muito questionamento para mim. E descobri que foi uma das melhores coisas que ocorreu na minha vida. Foi eu ter descoberto esse lado sombrio. A todos são assim? Não. Eu estou falando que por causa disso que eu passei, eu comecei a procurar fora da caixa, fora da bolha, fora do tradicionalismo, fora da religiosidade. Porque estes Anunnaki, Enki, Iliu, Ninussat, Ninana e Marduk, eles têm uma genética, eles têm segredos de prolongamento. Aí vem um reflexo da Bíblia. Se nós observarmos, existem fragmentos de verdade. Quando você vai ver ali a cronologia de gerações, Sete, Cainã, Malalahel, Jared, Lameque, Enoque, e vai indo. E nós observamos o tempo que eles viviam. Para nós, na atualidade, é assustador. Ah, não acredito. Não, eu não trabalho mais com crença, com fé. Eu trabalho com dados, com provas, com experimentos reais. E depois de ter lido, eu sempre estou falando, não é que a gente decora tudo, sabe tudo, mas eu estudei a Bíblia 25 vezes. Foi a Bíblia de 66 livros. 7 vezes eu li algumas traduções da católica. E após essas inumerosas descobertas, eu cheguei à conclusão que eu preciso dar voz à minha voz para ajudar aqueles que quiserem sair desta matriz, esse enclausuramento religioso doutrinário, por estes seres que mexeram na genética humana. Quando lá, após a destruição do grande dilúvio universal, os Murios, civilização antiga, mais de 430 mil anos atrás, e eles registrados em Gênesis como aqueles que descem do céu. Gênesis é Bereshit, primeiro livro, né? E de forma intencional, eles vão estabelecer o seu plano macabro para com os povos, as civilizações que viriam a existir, fazendo uma mistura no quebra-cabeça criado por eles, encurtando a longevidade
do ser humano, o ser humano não ia buscar o conhecimento, não ia ter tempo para buscar o conhecimento em uma vida reduzida, mexendo na genética, a vulnerabilidade humana, a mudança do sangue, a mudança da maneira de sobreviver. Então é um enclausuramento. Os Anunnakis manda e desmanda neste ecossistema. Eles mandam e desmandam neste ecossistema. Eu sei que vai haver xingões, palavrões, pessoas até que conviveram por um espaço de tempo comigo, na visão cristã. Fui um pastor de igreja e fui um pastor itinerante, como chama. Eu fiquei um tempo viajando. Foi bom, tudo foi bom para a evolução. Tudo foi bom. Você não precisa de um salvador. Você não precisa de religião. Você precisa buscar conhecimento e ter a identificação que você desde criança foi doutrinado a ser apequenado, a viver nesta caixa, a viver nesta caixinha religiosa na sua mente, para que a manipulação seja eficaz. Eles precisam criar um Salvador, um Senhor. Quando escrito está em Gênesis, façamos o homem, quando foi mudado a genética, a DAPA, e eles fizeram com que aquilo que é totalmente o portal para a vinda do ser humano, atacando o sagrado feminino, fizeram de Lilith a mulher que desvirtualizou Adão, a DAPA, após Eva, em uma figura de comunicação com a serpente, que é um dos Anunnaki, representando ali, trazendo as distorções do povo antigo, não dos Muriel, mas dos Sumérios, Acadiano, as escritas da biblioteca de Nag Hammadi, os pergaminhos do Mar Morto. Então eles começaram a enclausurar este ser, tendo uma tecnologia ultra avançada, se passando por Deus, o El, o Shaddai, o Adonai, o Senhor Criador do universo, dos multiversos, dos metaversos, dos ecossistemas, do planeta Terra, dos astros. Haja isso, haja aquilo outro. E a aceitação doutrinária, sem questionamento, causa o enclausuramento, mudando, resumindo, o humano viveria a trabalho deles sem ter noção de mesmo, até mesmo, da onde estamos, da Terra. Não tem a Globo Lixo, que irá falir em breve? Rede Globo de televisão. Aí vem os Bilderman, Rothschild, os Illuminatis, as ordens iniciáticas, que vêm de uma carta na manga desses Anunnaki para ter os seus laranja. Os Anunnaki,
estão aqui há muito tempo, porque eles criaram esse ecossistema, explorando a terra, arrancando ouro. Essas narrativas bíblicas, público evangélico, eu não estou atacando vocês. Vocês podem ter a consciência. Eu já errei na argumentação, mas eu me perdoo e recomeço. Vivo e deixo viver. Só não consigo ficar quieto, porque seria uma desumanização da minha parte e um ego de não falar o que estou adquirindo por causa da represália. Se a rejeição for notória, que eu sei que é notória, não tem problema, porque muitos, há algum tempo, irão voltar perguntando o que fez a gente se transformar, o que estuda, que ideias são essas, que nos guia. E essas mesmas pessoas são as que nos subestimam hoje. Deboche, chama de louco, mas isso é um teste para nós, é o teste do esforço. Este caminho dimensional é um compromisso profundo, um passo a mais da ilusão deste mundo, porque a transformação, ela é dolorosa, mas é bela. E quando mantemos a frequência, é a chave da janela. Manter um foco no conhecimento nos ajuda a despertar. Quando eu falo essas coisas, não queira saber o que aconteceu nos bastidores quando eu tomei esse posicionamento. Hoje sou associado de um grupo de ecossistema Tacla Pesquisa, que fizeram durante 7 anos um documentário. Está gratuito no YouTube, mais de 2 horas. Experimento de 8 anos, fazendo diversos testes em prédios, na água, provando e desafiando a Globo. Até hoje está 7 milhões na conta de qualquer um cientista que provar que a Terra é redonda. Falando de alguém vir filosofar com escrita. Eu não estou falando de alguém vir falar da experiência pessoal que teve com algum dos Anunnaki para ficar enclausurado. Eu estou falando de um experimento de pesquisadores, de cientistas que vão ao campo, que vão, não semelhante a César Sacani, que fica só de trás de um computador. Não, aquilo para mim não é cientista. O César Sacani, ele é para mim um bonequinho na mão desses caras. Aí recebe aí todos os benefícios para ficar falando bobeira, mentindo pro povo, enganando a população cada vez mais. Só que estamos numa era do conhecimento revelado a ponto de gerar muito questionamento. E a frequência do amor sendo jorrado por aqueles que são perseguidos por essas instituições que são ferramentas dos Anunnaki, eles ficam com a pulga atrás da orelha e não aceita. Por que a Rede Globo não aceita provar o que o nosso presidente... Não é religião, tá? É um grupo de pesquisa, de pesquisadores. Pois está falando, o pastor Marco rejeitou o pastorado, agora ele pertence, sei lá o que, de uma religião lá pro nome Dáquilo, os Daclianos. Não tem nada a ver com religião. Até porque Emmanuel, Jesus, como chamamos, Yeshua e Alcha, né? Outros chamam tanto nome, mas não importa.
Jesus. Jesus, ele não fundou a religião, muito pelo contrário. Ele é a ferramenta poderosa, destruidora, que veio identificar, que veio confrontar tudo aquilo que são criados por esses cabeçudos dos Anunnaki. Jesus é um ser que transcendeu, transmutou, a ponto de ter este poder tão maravilhoso que destronou a religião, desmistificou muitas coisas as quais eu era defensor, propagador, procurando fazer proselitismo no nome desta crença. A Terra não é plana, a Terra não é redonda, como nos ensinaram. A Terra não há possibilidade lógica de ser redonda. Como que ficaria as águas? A Terra, ela é convexa. O que é isso? Plana nas águas e convexa. Planície, montes, valados. Então os terraplanistas caem por terra e os globalistas também caem por terra. Os experimentos que está provado cientificamente, com todas as comprovações que são incontestáveis, que depois de 8 anos de pesquisas e 40 anos trazendo este conhecimento para a população, foi comprovado em um contato com um ser que ridicularizado pela mídia e de forma de marketing, o Ed Bell, conhecido como Bilu, orientou o presidente e uns pesquisadores buscar fazer o experimento Sacani, coisa que o Sacani nem aguenta, né? Ir a campo, lamentavelmente, não aguentaria o cientista de trás de um computador, não na trincheira. A Terra é convexa. Na água, ela é plana. Este choque de realidade fez com que o Marcos se desprendesse, se desmistificou da religião e começou a, de fato, buscar conhecimento real, verdadeiro. E buscando este conhecimento verdadeiro, eu encontrei um chamado para uma busca de conhecimento, que não é o Marco louco, revoltado com tudo aquilo que ele viu na religião. Aqui também não é o Marco querendo colocar acima de qualquer outra coisa vendas e vendas na internet. Tive resultados, mas agora é o Marco que se encontrou. E neste encontro, o Marco se prontificou a um compromisso real
sem mimimi, sem desculpilda, sem paradigma, sem alienação, sem doutrinação, chegando à conclusão da Terra convexa, plana nas águas e convexa na terra, altos e baixos, montes e vales, valados, os religiosos, eles sem pesquisar nada, vão atribuir que o que sustenta o eixo e toda aquela parafernália criado, as narrativas por esses cabeçudos, que enclausura a humanidade para viver sem a realidade e trabalhando para o plano macabro dele. Ou vocês acham que esses presidentes, esses chanceler, são eles que dominam e mandam? Não. Qualquer ordem iniciática, qualquer trilhardário, dono do banco, um fantoche, são fantoches. O desespero deles chegou quando há 40 anos atrás novos ciclos foram se descobrindo e um homem aceitou o chamado Urandi Fernandes, que é o presidente do ecossistema Dakhla, que há muito tempo se apresentou na grande mídia, mostrando seus poderes de paranormalidade, mostrando fenômenos de forma intencional, e aguentou e superou o ataque das grandes mídias, da massa que detonou as inverdades. E quando em 2010 o Edbel, que faz parte de 49 raças que transmutaram, junto com Emmanuel, o general dessas raças, Jesus, ele, em parceria, fazem um trabalho de despertar a humanidade para a realidade, abandonando tudo aquilo que foi doutrinado por esses caras. E agora se despertam um grupo gigantesco de pessoas no ecossistema Terra, não é só no Brasil, não é só em Corguinho, não é só aqui, não, é no mundo, é no planeta, é no ecossistema. Pessoas se despertando na frequência do casal criador, que pouco sabemos sobre eles. O Criador, o Todo-Poderoso, que é falado, é um Anunnaki. É um Anunnaki. Nós iremos produzir conteúdo nesta pegada. E claro, serão conteúdos também postados daqueles que estão há tempo aí fazendo esse trabalho. Excepcional dia para todos e busque conhecimento.